continuaremos falando sobre as paisagens. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre os tipos de paisagens, sobre os seus elementos e sobre as transformações que acontecem ao longo do tempo nas paisagens com as ações da natureza. Porém, não são só as ações da natureza que causam essas transformações. Algumas dessas transformações só acontecem por conta das ações do homem, e é o que a gente vai falar hoje. Muitas ações e transformações feitas na natureza pelo ser humano só são realizadas por conta da necessidade que o homem tem de transformá-las. E nem sempre essas transformações, apesar de beneficiar o ser humano, vai beneficiar a natureza. Então, em alguns casos, como nós já vimos na aula anterior, a ação do ser humano faz com que a própria ação da natureza cause danos e prejuízos para toda uma população. E por que será que o homem transforma tanto a natureza, já que pode causar tantos prejuízos? Como eu disse, com o passar do tempo, o homem foi sentindo a necessidade de transformar essas naturezas para poder se alimentar, para construir suas casas, para pavimentar ruas, para construir estradas, para a própria locomoção. Então, essas transformações foram para benefício da humanidade, para que a gente pudesse evoluir. Mas não é só para isso que o ser humano transformou a paisagem para moradia, alimentação e para construção de estradas. A modificação da paisagem também, ela foi usada para nos fazer produzir a energia. E de que forma que a nossa natureza foi modificada? O que será que causou tudo isso? Para a produção de energia, são construídas usinas hidrelétricas. Essas usinas hidrelétricas, elas são construídas sempre em rios e são formadas barragens. Essas barragens acabam represando boa parte dos rios e com isso acontecem alguns prejuízos para a natureza muito significativos. E quais seriam esses prejuízos significativos para a natureza? Um deles, com a construção dessas barragens, a vida daquele rio, os peixes, algas, os micro-organismos, acabam sendo impedidos de concluir o seu curso. Então, num rio, o peixe nada, ele vai e volta para onde ele quiser. Quando acontece a construção dessas barragens, para a construção não só de hidrelétricas, mas para outros motivos, a gente acaba impedindo esse peixe de ir e vir. Então ele fica somente naquele lugar. Outra coisa também que acontece é que as pessoas que moram perto dos rios e que vivem da renda que os rios traz, da pesca e da caça ali que acontece, acabam tendo que se deslocar para outros lugares. Porque muitas vezes os vilarejos que são construídos, muitas vezes aldeias de índios ou pelos povos mais antigos, os ribeirinhos, eles acabam tendo que sair de suas casas e indo para outros locais, porque ao construir essas barragens, aquela parte acaba sendo alagada. Então, além de bloquear essa passagem dos peixes, aquela parte ali vai acabar sendo alagada e vai passar por cima de casas, das matas e de tudo que ali vive. E também, além disso, vai destruir a natureza que está ali. Então, vai cobrir árvores, vai cobrir plantas nativas e vai destruir também, muitas vezes, as moradias dos animaizinhos que estão ali, que terão que procurar abrigo em outros lugares. Com isso, apesar da energia elétrica ser muito importante para o nosso dia a dia e hoje em dia nós não conseguimos mais viver sem ela, para essa geração de energia através das hidrelétricas, muito da natureza é destruída e muita paisagem é bem modificada por conta dessa construção. Como eu disse também, a natureza é modificada quando se vê a necessidade da construção de estradas, rodovias, pontes, para que o alimento produzido na parte rural seja transportado para as cidades. Então, a construção
dessas estradas e rodovias também causam modificações na natureza, porque uma parte vai ter que ser desmatada para poder construir essas estradas e essas rodovias para que possa circular o vai e vem de mercadorias para movimentar as nossas indústrias e o nosso comércio em geral. Essa construção de estradas, então também essa modificação da paisagem também traz benefícios para o ser humano, mas novamente nós podemos observar que também causa muita destruição. Por isso que quando a gente fala em desmatamento, é muito importante que quando a gente desmate uma área, ela seja replantada de alguma outra forma próximo aos locais de desmatamento. Uma outra coisa também que acontece na natureza e que causa modificações são a extração dos minérios que existem em determinadas regiões. A extração também acontece na natureza e também causa algumas transformações de paisagem. E com essa extração, não é em qualquer lugar que a gente encontra determinados minerais. Então, existe todo um estudo onde esses minerais vão sendo buscados e vão sendo descobertos em determinados locais. E nesses locais acontece também muita modificação da natureza, porque às vezes a transformação tem que ser muito grande para poder encontrar determinados minerais que acabam ficando muito fundo na natureza e a gente não consegue tirar como se fosse uma plantinha que a gente só vai lá e arranca. Alguns minerais são muito difíceis de serem encontrados, então as transformações acontecem muito em determinados lugares para poder encontrar esses minerais, para poder trazê-los para a indústria para transformar em outros materiais. E apesar de todas essas transformações parecer tão destrutivas assim para a nossa natureza, infelizmente, com o crescimento da população e com as evoluções que a gente vai tendo ao longo do tempo, infelizmente, elas são importantes. Porém, nós temos que ter muita consciência ao desmatar e ao transformar uma paisagem para que a gente possa refazê-la de uma outra forma próximo a esses locais que eu precisei destruir para que a gente possa ainda manter a nossa natureza em equilíbrio. Muitas cidades, apesar do seu crescimento, ainda tentam manter a natureza nativa, as plantações, algumas árvores, e essas paisagens acabam se tornando históricas e muitas delas são proibidas de serem mexidas, assim como determinadas construções que são históricas e que ao longo do tempo elas não podem sofrer nenhum tipo de modificação. Elas podem ser restauradas, podem ser apenas arrumadas, porém tem que manter tudo no seu original, cor, formato. Esse tipo de construção histórica, eles não podem ser modificados de maneira nenhuma. E em muitos lugares existem algumas paisagens naturais que também são históricas e também são preservadas, e nelas não pode haver nenhum tipo de modificação. Esses pontos passam a ter uma importância histórica e isso faz com que eles não possam ser modificados. Então existe uma fiscalização para que isso aconteça. Como eu disse em uma das aulas de ciências, infelizmente a necessidade de evolução do ser humano acaba trazendo muitos danos ao meio ambiente. E por isso eu sempre digo que, mesmo tendo essa necessidade, é importante que nós preservemos a natureza da maneira que a gente conseguir. E como que a gente pode fazer isso? Evitando desmatamentos, as queimadas, até o uso consciente da água ajuda eu preservar a minha natureza, fazendo a minha parte. Não jogando lixo nas ruas, fazendo o possível para reciclar e separar o lixo, denunciar toda vez que eu ver alguma coisa de errado que eu sei que pode prejudicar o meio ambiente. Então são pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente pode colaborar para que esse meio ambiente não se torne cada vez mais prejudicado do que ele já é por conta da nossa evolução.
Então, o ser humano, ele precisa fazer essas transformações, porém ele também tem que ter consciência de preservar aquilo que for possível. Preservar ainda é a melhor opção. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou deixar no finalzinho a resposta das atividades. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.